Olá, queridos e estimados Valers! Passaram bem a última quinzena? Hoje a gente tá aqui sem aquela voz aveludada da minha cara metade, aquele chinelo velho que eu uso pro meu pé cansado, Silvia Paladino. Ela não tá aqui por um motivo que o capitalismo gosta bastante, que é o de alta produtividade e descompasso de acerto de agendas entre a gente e o entrevistado que já já eu vou te apresentar. Nós, pessoas ocupadíssimas, a gente não conseguiu acertar aí o Tetris dessa agenda, então hoje vocês vão ter que se contentar só comigo mesmo, tá bom? E eu queria contar que eu nem tô assim tão 100% hoje, porque Valers, eu vou abrir uma licença poética aqui para mim mesma, já que eu tô sozinha, eu que mando, eu posso fazer o que eu quiser, e eu vou trocar o quadro Desver pelo quadro Desviver. A gente tá gravando esse episódio hoje aqui numa segunda-feira, e esse final de semana eu passei com a Sil, inclusive, os nossos cônjuges, e também mais uma sócia nossa, a filhinha dela, a gente tava lá no Guarujá. Delícia, o sol torando, bebidinha, jogos de tabuleiro, praia, piscina, tudo certo, tudo maravilhoso. E aí, eu moro em São Paulo, né, capital, né? Moro a 1h30 do Guarujá. E aí que na hora de voltar para casa, tava dando lá que tinha um pouquinho de trânsito, né? Tá aí tudo bem, um trânsito aí, quem nunca pegou, né, para voltar da praia num dia de sol, e eu não tô falando de dia de feriado, tá? Final de semana aí, regular, tudo normal. Sabe quanto tempo eu demorei para voltar? 5h30. 5h30. Tô falando sério. 4 horas a mais do que o normal. Então, eu tô podre, tô cansada, tô com ódio aqui. E não é, a gente hoje tem um entrevistado que não tem nada a ver com o assunto de logística, com o assunto de trânsito. Eu só quis usar mesmo esse espaço para me lamuriar. Então, Valer, muito obrigada por isso, que é sempre bom a gente soltar essas coisas que ficam aqui dentro da gente. E eu vou contar para vocês agora quem é essa pessoa que vai falar aqui com a gente. É um assunto que é muito interessante. Me brilhou os olhos quando eu fiquei sabendo, foi numa busca, assim, foi super acidental. E, nossa, eu fiquei, assim, impressionada. O nome da empresa é Neogenes, que é uma startup focada em pesquisa e desenvolvimento de soluções na área de diagnóstico molecular em oncologia. Chique, né? Olha só que coisa complexa, difícil, até difícil de entender assim no primeiro momento. Então, Ricardo Bonfim, seja muito bem-vindo ao Vale do Suplício. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de estar aqui batendo um papo com você. Gente, vocês não sabem o esforço que o Ricardo está fazendo para falar com a gente. O Ricardo, a gente vai falar muito da história dele ainda, mas deixa eu só contar para vocês rapidinho. Ele tá agora, ele é biólogo, tem pós-doutorado, ele seguiu todos os steps aí, né? Todos os passos da carreira acadêmica. Terminou no pós-doutorado dele, aí eu vou contar para vocês da startup também, que ele fundou com mais dois sócios, enfim. Mas é agora, né, CEO da empresa, tudo certo. O que ele decide fazer? Ele decide se formar médico em uma faculdade de tempo integral. Eu nem acredito que você conseguiu um mísero horário pra gente na sua agenda, Ricardo. Que loucura. Já era um sonho, né, que eu tinha, um desejo, e eu fui postergando, né? Esses dias até coloquei uma postagem porque eu estou iniciando o terceiro ano do curso. Olha, tá avançado já. Não é que você começou, ai, 2022. Não, ele tá começando o terceiro e ele terminou o pós-doutorado em 2021, né? Isso mesmo. Então você emendou uma coisa com a outra. Sim, foi praticamente no mesmo ano. Eu já mencionei, mas você é biólogo, você é baiano, e foi tudo que eu encontrei sobre você, assim, procurando em LinkedIn, entrevista, você é CEO, tal, mas o que eu queria saber é o que não tá no LinkedIn, não tá nas entrevistas.
Que mais que tem sobre você que eu não sei, que ninguém sabe? Quem é você? Então, eu sou nascido numa cidade chamada Itapetinga, na Bahia. Ela fica próximo de Vitória da Conquista, eu acho que é uma das cidades, né, junto com a capital e algumas outras maiores são mais conhecidas, né? Então, minha cidade fica a 1 hora de Vitória da Conquista. Batalha da Conquista, eu não sei se eu tô errada, mas ela é mais pro interior, né? Isso, é sudoeste da Bahia. E como você falou, eu fiz biologia, né, que foi minha primeira graduação, já tem um tempinho já, não vou dar os spoilers aqui da minha idade. E então eu fiz biologia e na época de biologia, no meu curso, você no terceiro semestre você escolhia uma área, né? Então você tinha duas opções, que seria a parte de genética ou a parte de águas continentais, que seria mais a parte de ecologia, zoologia. E aí eu acabei optando por genética, né? Então eu comecei, né, a me especializar em genética. Então só na biologia eu tive 9 disciplinas só de genética, né? E fui me especializar direcionado para a parte de genética humana. Então, desde aí eu já comecei a trabalhar e a gostar de trabalhar com a parte humana, né? Mais trabalhando com a parte de genética. No último ano, eu tinha um professor que ele tinha vindo recentemente da USP, né, de Ribeirão Preto, e ele foi ser meu professor lá na Bahia. E aí foi quando ele sugeriu, né, que eu e alguns colegas nos inscrevesse para fazer curso de verão na USP em Ribeirão Preto. E aí foi quando eu me inscrevi num curso de verão do Hemocentro, né, de Ribeirão Preto, e fui aprovado. E aí eu fui fazer esse curso de verão. E aí lá, no final do curso, eu até ganhei um prêmio, né, de melhor aluno, aluno em destaque do curso de verão, né? E era um curso, eu fiquei muito feliz porque foi um curso que abrangia todo o Brasil, eram alunos de vários estados diferentes, né? E eu acabei me destacando. E isso foi muito legal. Quando eu cheguei na minha faculdade de retorno, foi aquela alegria, sair no site da faculdade, né? Aquela pompa toda, né? Então foi bem legal. E aí, quando eu vim para Ribeirão fazer o curso, eu já comecei a fazer alguns contatos, né? Para a possibilidade de eu voltar para poder fazer a pós-graduação. E aí deu super certo. Eu me formei no mesmo ano que eu vim, né? Eu vim em janeiro, me formei em julho, e aí já em setembro eu vim para Ribeirão Preto e estou lá, né? Desde aquele tempo, né? Aí ficou sua nova casa. Isso, minha casa. Já tem mais do que, acho que 16 anos, mais ou menos, que Olha. estou em Ribeirão Preto. E, bom, como eu falei no começo, a Neogênese é uma startup que é focada em pesquisa e desenvolvimento de soluções para diagnóstico molecular em oncologia. Olha, uma coisa bem complexa mesmo, né? Eu até ouvi umas entrevistas suas explicando, eu fiquei, meu Deus. E o que me saltou aos olhos quando eu descobri o trabalho de vocês é que essa tecnologia, que ela é uma tecnologia, né, foi desenvolvida aqui por brasileiros, ela é nacional, inteligência, pesquisa nossa, né, que é já um orgulho, então eu fico muito feliz de ter aqui no meu país uma startup com esse nível de precisão científica. Parabéns para vocês. É, e além de tudo ser tão legal, né, desse ponto de vista, ela é uma tecnologia que barateia muito. Então, eu queria quebrar em partes, porque quem ouve o Vale, assim, ó, a gente tem um público que é muito miscigenado, né? São empreendedores de diversos setores. A gente não fala de startup de health tech, por exemplo. Então, eu queria começar entendendo o que é medoloblastoma e por que essa tecnologia que vocês criaram barateia o diagnóstico. Então, o meduloblastoma, ele é um tumor, né, que se desenvolve na região do cerebelo, né, que é uma região ali que fica, é um órgão, né, que fica ali na base, né, do cérebro, vamos colocar assim. Então, é um tumor considerado de sistema nervoso central, e ele também é considerado um tumor pediátrico, né? Por quê? Porque ele acomete mais crianças do que adultos, né? É colocado que, em média, ele acomete 10 vezes mais crianças do que adultos, né? E ele é um tumor extremamente agressivo, né? Ele é considerado o grau 4, né? Que é o último grau pela OMS, né? Então, é um tumor extremamente agressivo.
E no caso, o meduloblastoma, ele, apesar de ser um tumor raro, né, como eu disse, ele é um tumor extremamente agressivo, né, e por isso a relevância dele dentro, né, da oncologia, para que seja desenvolvido novos estudos, né, tanto na parte de diagnóstico quanto também de tratamento, né, porque uma coisa ela acaba estando ligada à outra. E por estudos, né, genômicos e de transcriptoma, que seriam os estudos ali do DNA, foram identificados basicamente 4 diferentes tipos genéticos de meduloblastoma, né? Porque assim, quando a gente fala de diferentes tipos, às vezes a gente acha que um tumor ele é uma entidade única, e, na verdade, isso era conceituado anteriormente. Então, se você tem, vamos dizer, 4 crianças com meduloblastoma, antes era observado e dado a essas crianças o mesmo tipo de tratamento, porque era encarado como o meduloblastoma, né? Só que não só como meduloblastoma, como outros tumores também, outros tipos de tumores diferentes, foi observado o quê? Que quando se fazia o tratamento nesses pacientes, os pacientes eles respondiam de forma diferente. Então começaram a se perguntar o porquê. Se é o mesmo tumor, o porquê que respondem de forma diferente, né? Por exemplo, tinham crianças que respondiam bem ao tratamento, né? Tinham crianças que não respondiam, que vinham a óbito, né? E aí foram investigar, né, o porquê disso, o porquê dessa diferença de resposta, e foram identificados esses 4 diferentes básicos, né? 4 diferentes subtipos de meduloblastoma e que foram associados a essas diferentes respostas. Então, eu posso ter 4 crianças com 4 subtipos diferentes do meduloblastoma e que respondem diferentemente aos tratamentos. Então, você tem um subtipo que responde bem, muito bem, que aí, por exemplo, o médico ele pode avaliar o protocolo e dar um protocolo menos intenso para essa criança, e isso vai ser muito benéfico, por quê? Porque pode reduzir as sequelas, né? Quando a gente fala de tumor de sistema nervoso, é uma área muito sensível, porque é uma área importante para a criança, é uma área que está em desenvolvimento na criança, então qualquer mínima intervenção nessa região, ela pode ser fatal, né, ou trazer muitas sequelas, né, negativas para a criança, né? No meduloblastoma, por exemplo, pode trazer atraso de desenvolvimento, né, cognitivo, pode trazer problemas de marcha, né? Então a gente tem aí vários problemas, né, decorrentes de um tratamento, vamos colocar, intensivo, né? Isso são possibilidades, não que ocorra, né, nessas crianças a cada tratamento que é realizado. Sim, sim. E aí, comentando a sua segunda pergunta, que seria o porquê que a nossa tecnologia, o nosso exame, ele é mais barato, o que, que acontece? Hoje, na medicina de precisão, né, que é a medicina que envolve toda essa parte genética, genômica, né, de encarar o tumor como uma entidade específica, né, e não geral, ou seja, cada paciente ele é avaliado de uma forma individual, né? Então a gente chama isso de medicina de precisão ou medicina personalizada, né? Então, o nosso exame, ele é mais barato por quê? Então, nós temos, por exemplo, o padrão ouro, que é chamado de methylation array, que é quando você olha os padrões de metilação do DNA. É uma coisa meio complexa, né, assim, de entender, mas só para ter uma noção. E, assim, é super caro. É muito caro você fazer um methylation array, né? E, no caso, a nossa técnica é chamada de PCR, que foi a mesma utilizada para fazer o diagnóstico do Covid, da época do Covid, né? Então, é uma técnica relativamente simples, e eu gostaria, inclusive, importante mencionar que toda esse processo, né, de translocação de tecnologia, ela foi feita pelo meu sócio, né, que é o Gustavo Alencastro. Ele fez isso no doutorado dele. Inclusive, aqui no Brasil, tem um outro local
que realiza também a classificação molecular do meduloblastoma, mas utiliza uma tecnologia comparada a essas que eu comentei, mais cara, né? E por isso que a nossa fica em média de 4 vezes mais barato, né, o exame do que desse outro local. Entendi. Então vocês era um processo que vocês conseguiram fazer de uma forma mais barata, né? Vocês agregaram inteligência para aumentar acesso. Muito interessante. Porque, na verdade, a Neogênis, ela tem a questão, né, que toda empresa, ela visualiza a parte comercial, mas a Neogênis, ela tem como proposta, né, melhorar a qualidade de vida, né, desses pacientes com câncer e também democratizar, como você aí mesmo colocou a questão do acesso, que seria democratizar esse acesso da população. E a gente só consegue democratizar se a gente conseguir reduzir o custo, né, desses exames que hoje têm um custo relativamente alto. Não, total. E além de tudo, a gente está falando, para quem é do setor de saúde que está ouvindo a gente, já pingou isso na cabeça, para quem não é, eu vou reforçar, que a gente está falando de um sistema que é amplamente falado como insustentável há anos. Eu sou jornalista, eu cubro o setor de TI de saúde há anos, e desde que eu me entendo como jornalista dessa área, se fala sobre a insustentabilidade do setor de saúde, dos altos custos. Então, quando a gente está falando de um tratamento que é um tratamento caro, que muitas vezes é usado em crianças que não, ou outros pacientes, né? Porque não são só crianças que podem fazer esse teste, né? Caso ocorra em um adulto, o teste também vale, né? Então, você não vai despender um tratamento que é caríssimo, o tratamento de câncer é um dos tratamentos mais caros que tem e são longos. É, você não vai despender todo esse investimento, você vai conseguir fazer com mais assertividade a distribuição desses recursos e você vai descobrir isso de uma forma mais barata. Então, a gente está falando de um ganha-ganha comercial e o paciente, por sua vez, tem um tratamento melhor, né? Mais dedicado, muito mais legal. É como você falou, é uma cadeia, né? Então, se você atua em um ponto, você acaba tendo benefício em toda a cadeia, né? Tanto que quando a gente fala de proposta de valor, né? Então, a gente coloca também como proposta de valor um benefício, por exemplo, para os planos de saúde, para os hospitais, justamente, exatamente pelo que você falou. Porque se você identifica, por exemplo, o paciente que tem um bom prognóstico, que teoricamente ele vai, talvez, né, diminuir o protocolo dele de doses, de sessões, de sequelas, né? Então tudo isso está ligado ao quê? Uma redução de internação, por exemplo, de medicamento. Então tudo isso é custo para o sistema de saúde, né? E a gente tenta diminuir também esses custos, né, para o sistema. Total, e tem os custos colaterais, né? Que uma pessoa que não tem um desenvolvimento, tem uma criança que tem um desenvolvimento prejudicado, ela vai demandar recursos e vai ter uma qualidade de vida péssima, né? Então, que bom que dá para fazer isso de uma forma que haja um ganha-ganha, o que é tão difícil na saúde, né? Porque hoje na saúde é a briga por quem vai perder menos, né? Então, fica um tentando comer a cabeça do outro, quem tá no mercado de saúde sabe, né? Para o hospital ganhar dinheiro, a operadora tem que perder e vice-versa. E no final das contas, o paciente né? A gente esquece que, né, os gestores de saúde esquecem que eles próprios são pacientes, né? Que eles também precisam de uma boa assistência. Enfim, aqui acabei falando mais do que devia, mas até aproveitando, você que já trouxe essa questão comercial, são 5 anos, né, desde que vocês lançaram a Neogenes em 2019, né? Ela é uma health tech de Ribeirão Preto, por conta aí da USP que une você, o Gustavo, que você já mencionou, e o Carlos Biagi, ou Biagi, é Biagi? Biage. Biagi, que foi um sócio que entrou depois para executar a de bioinformática, né? Como é que está a estrutura hoje? Qual que é o tamanho de vocês em termos de... Sei que muitas vezes não pode abrir faturamento, mas cliente, equipe... Hoje nós continuamos, nós três, né? Somos os três sócios. Já tivemos algumas aberturas, né, de investimento, né, visando aí alguns equities, mas acabou não dando muito certo nesse momento. E em termos de equipe, hoje nós temos 4 colaboradores, né, e temos uma bolsista e mais 2 consultores clínicos, né, que são médicos oncologistas, né.
E também hoje nós temos o apoio, né, da USP, né, nós temos um convênio com a USP para usar a infraestrutura, né, de um laboratório de biologia molecular para que a gente possa estar realizando toda essa parte, né, tanto experimental quanto de execução do nosso exame. Porque é importante também mencionar que a Neogênis, ela não é só uma startup de desenvolvimento, né? Hoje nós somos considerados um laboratório clínico porque nós executamos o exame. Nós não desenvolvemos apenas, né? A gente também executa. Ah, entendi. E hoje, até uma pergunta que ficou, eu esqueci, estava ali atrás. Vocês patentearam? Ainda não, nós não patenteamos, né? Isso é uma pergunta, né, que é importante. É importante, eu deixo aqui patentear, né, tudo que é desenvolvido, mas a gente tem um custo muito alto hoje para registrar uma patente, né? Então, hoje, eu acho que daqui a algumas semanas a gente está aguardando o resultado de um projeto que a gente submeteu para uma agência de financiamento, né? A gente já tinha sido aprovado na fase um, então a gente recebeu uma verba para poder fazer uma validação, e aí agora na fase 2 a gente junto, né, que a gente quer fazer uma validação multicêntrica, a gente fechou duas parcerias internacionais com um hospital no México e um hospital na Argentina. E aí nós vamos estar fazendo uma validação multicêntrica com esses centros, e aí nós adicionamos um pedido, né, uma solicitação de verba para que a gente pudesse estar arcando com esses custos, né, do registro, né, da patente. Nossa, agora que você trouxe tudo isso, eu acho que até esses valores que você falou que você recebeu são os do PIP, né? Isso, O projeto da FAPESP que apoia a execução de pesquisa científica e tecnológica para pequenas e médias empresas, né? Eu fico desesperada ouvindo, imagino vocês, uma tecnologia tão legal desenvolvida aqui e que às vezes não tem apoio, um apoio rápido para ter um registro de patente, porque isso é para alcançar né, o mundo. E aí isso me traz para outras duas questões, que aí eu vou separar para não confundir quem está ouvindo. A primeira delas é investimento. Você comentou que vocês até conversaram com fundos, né? Não deu muito certo. Você acha que tem uma dificuldade dos fundos de venture capital, fundos de investimento em geral, entenderem a relevância que startups baseadas em ciência têm? Você acha que isso é uma coisa que pega? muito, muito, muito. Tanto que isso é assunto para várias reuniões, várias palestras, né? Esse entra em assuntos quando tem rodas, né, de conversa sobre questão de investimento, sempre cai nesse assunto, sobre as deep techs, né, que são, como você falou, startups que têm aí a base, né, tecnológica, né, biotecnológica, que na qual nós nos encaixamos, né? E, assim, a gente vê que está tendo uma mudança, inclusive a gente vê algumas venture builders voltadas para deep techs, mas assim, muito pouco mesmo. Hoje, assim, inclusive acho que foi mês passado, a gente conversou com uma venture, né? A gente colocou, explicou tudo que a gente desenvolvia, mas a primeira pergunta, né, ou segunda pergunta que é feita é qual é o faturamento, né? Então, assim, isso é muito difícil porque para uma deep tech conseguir colocar o seu produto, né, no mercado e já, assim, ter um bom faturamento demora muito, porque, assim, são tecnologias muito complexas, muito difíceis, como você falou, são tecnologias caras, são equipamentos caros, entendeu? Então, isso leva muito tempo. No nosso caso, a gente tem até uma vantagem porque, como você falou, a gente foi fundado em 2019, né? O ano passado, em 2023, ou seja, a gente fala assim, só 4 anos depois, a gente já conseguiu finalizar o nosso primeiro exame, sabe? E isso é muito importante. E assim, se for colocar, muito raro,
Porque, assim, se for olhar um produto, eu tenho conhecidos que têm startups de deep techs que já têm 8, 10 anos e que ainda não colocou o produto no mercado. Caramba. Uhum. É um timing diferente, né? Timing diferente, porque depende do produto. Então, por exemplo, o nosso, como ele é um exame genético, não é um kit, não é tratamento, né? Quando fala de tratamento, então, pode esquecer aí um tempo, porque você vai ter que fazer teste clínico, né? Teste clínico de fase um, de fase 2, entra Anvisa, e aí vai muito tempo. E aí, quando você vai conversar com as ventures, aí pergunta qual é o seu faturamento hoje, né? Então, assim, muito que eu vejo, assim, eles têm a preocupação, lógico, mas eu acho que deveriam ter uma preocupação maior do que é a proposta, né? Qual a importância da proposta? Qual a importância? Eu sei que eles têm que ter essa visão comercial, né? Inclusive, eu conversei há um tempo atrás com um outro amigo que ele tinha uma visão de investidores, por exemplo, americanos, e que lá tem uma visão um pouco diferente daqui, né? Ele estava comentando isso, que lá nos Estados Unidos, os investidores eles acabam se arriscando também junto com a startup, né? E aqui a gente não vê muito isso, né? A gente vê aqui que os investidores já querem a startup rodando, a startup faturando, a startup já com o produto pronto, né? E muitas das vezes, dependendo do produto, quando ele já está pronto, a startup talvez não precisa mais de investimento. No momento que ela precisava, ela não conseguiu, mas no momento que ela já tinha o produto pronto, às vezes a startup, dependendo do produto, ela consegue alavancar sozinha, sem investir naquele momento que ela já tem o produto, entendeu? Sim, total. E venture capital é um investimento de risco, né? As empresas elas investem para perder dinheiro. Só que até, né, a gente fez aqui na Essence, né, que é a agência que a gente tem o Vale do Suplício, a gente fez um conteúdo recentemente sobre isso, falando que o venture capital no Brasil ele perdeu todo o apelo dele, que é toda a proposta, que é exatamente de investir no risco, né? Eles estão querendo investir exatamente como você falou, no que está dando certo. Mas aí, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Mas você também não acha que tem uma questão do lado da academia de até um preconceito em entrar para essa parte de comercialização? Sabe? É como se isso sujasse a ciência? Você vê isso? Por experiência, eu posso te responder que talvez não seja um preconceito, né? Mas uma falta de informação de possibilidades, né? Então, assim, desde quando eu comecei a empreender, eu já fui convidado para dar algumas palestras em universidades, né? E eu vejo o pouco que isso é discutido, né, entre os alunos, para colocar isso como uma opção. Então, assim, desde quando eu falo isso por experiência própria, quando eu comecei a pós-graduação, a visão que eu tinha e que muitos têm até hoje é fazer um artigo. É você fazer o seu mestrado, o doutorado, você faz o seu artigo e acabou. Quando você está na pós, você só se enxerga o quê? Ah, não, eu quero passar num concurso para professor de universidade pública. Esse é o meu objetivo. Ninguém pensa, não, eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, eu quero ter uma empresa do que eu trabalhei, sei lá, 8 anos na pós-graduação com aquilo. Eu quero utilizar isso, sabe, para trabalhar, para ser o que eu quero da minha vida, trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, sabe? Às vezes eu vejo que é muita falta de informação de que há essa opção, sabe? Certo. Isso é muito uma coisa do Brasil, né? A gente já falou aqui em outros episódios do Vale, com outras pessoas da academia, né? De como tem vou repetir a palavra, um vale que separa a universidade do mercado, como isso é ruim, né? Isso não acontece. Isso é um pensamento muito antigo, não tem nada a ver com o poderio que a gente tem. De pesquisa científica no Brasil em elevar elevar a gente como nação econômica, né? Mas enfim, o que mudou? Por que foi diferente para a Neogênesis? Como que vocês conseguiram vencer essa barreira, esse limite? São muitos fatores, muitos fatores. Eu até hoje, assim, se você me perguntar o que foi que deu na sua cabeça de pensar nisso, até hoje eu não sei te responder.
Porque, assim, eu vou te contar rapidamente como foi que isso aconteceu. Então, assim, eu e o Gustavo, nós éramos do mesmo laboratório, né? Na época, o Gustavo ele estava apresentando os resultados do doutorado e eu já fazia o pós-doc. E aí, nessa reunião, ele estava apresentando esses resultados dele e eu não sei o que foi que teve, que eu simplesmente olhei para aquilo e falei e pensei, será que isso não dá para ser utilizado na clínica, transformar em um exame, assim, do nada? E aí foi quando terminou a reunião, aí eu chamei o Gustavo e aí fui e passei para ele, falei: "Gustavo, eu fiquei pensando aqui assim, tipo, por que que não dá para a gente fazer alguma coisa, um exame, sabe, para ser utilizado na clínica e tal?". E aí ele parou assim também, né, e pensou assim: "Uai, vamos ver, vamos ver, vamos ver se dá, vamos". Eu gostei da ideia, gostei da ideia. E aí foi quando a gente meio que ficou sabendo, né, porque na época, até hoje, né, mas na época eu tinha uma amiga que ela já tinha uma startup, né. E aí foi quando eu fui conversar com ela, falei assim: "Mas, tipo, o que que é feito? O que que precisa fazer?". E aí foi quando ela contou sobre o PIP da FAPESP. E aí foi quando a gente submeteu o projeto e aí a gente falou: "Ó, se for aprovado, a gente vai para frente. Se não for, a gente vê aí o que que a gente faz". E aí foi aprovado. E aí foi quando iniciou todo esse processo da Neogênese. Olha, Ricardo, dá pra gente conversar muito mais tempo. Esse assunto aqui me encanta, mas a gente tem que encaminhar para o final. E no final a gente tem o quadro que é a hora, Ricardo, de se expor, tá? Porque aqui é Vale do Suplício, a gente gosta de contar o que dá errado. O que dá certo também, óbvio, mas a gente sabe que empreender não é um mar de rosas. Então vamos, então vamos agora, você topa desaprender com exemplo? Vamos. Então bora lá. Desaprendendo com o exemplo, porque errar é humano. Já repetir o erro. Ilusão de um acadêmico sobre o universo das startups. De que a gente iria ganhar muito dinheiro rápido. É muito trabalhoso, sabe? Você precisa ter uma dedicação e eu falo assim, você tem que ter uma perseverança e uma palavra, inclusive, melhor, uma resiliência, né? Eu acho que para o empreendedor, como diz o startupeiro, né? Tem que ser resiliente, porque assim, são muitos nãos, são muitas coisas que dão errado, que você quer desistir, que você não quer fazer mais. Então, assim, você tem que confiar, você tem que ir na frente, você tem que, sabe, procurar, se dedicar. Então, é muito trabalho. Na relação com os sócios, o que você desaprendeu com seu próprio exemplo até agora? Difícil. Essa parte de sociedade, ela é muito delicada, né? Inclusive, recentemente, uma acadêmica, né, que era amiga minha, ela me procurou querendo empreender, né? E uma das coisas que eu falei com ela é: escolha muito bem os seus sócios, né? Porque quando você conversa, né, inclusive, porque eu já fui muitas palestras, né, de pessoas, inclusive, mais experientes, bem mais experientes, né, sobre essa área de startup, eles falam, né, que um dos maiores problemas, né, da startup não dar certo é o relacionamento entre os sócios, né? Então, assim, o que eu falo, talvez, é ser um pouco mais racional, né? Eu acho que eu aprendi um pouco isso. Eu tinha um pensamento um pouco mais amigável, né? Não que nós não somos amigos, nós precisamos, os sócios precisam ter uma boa relação e uma relação próxima para que as coisas vão para frente. Mas você precisa ter um pensamento mais racional, mais como empresário mesmo, porque as coisas mudam, então é essa experiência que eu gostaria, assim, e que eu poderia passar.
Nossa, Ricardo, super te entendo também. Aqui eu e a Sil, aqui na Essência também, são 10 anos já o que a gente teve que desaprender e reaprender e aprender de novo. É uma jornada, né? É um casamento, né? É um casamento. É um casamento. É o que a gente brinca, é um casamento sem sexo de reconciliação. Então você briga, depois você tem que fazer as pazes do melhor jeito possível. Não é simples. Tá, agora lembra de você lá na frente dos primeiros clientes, dos potenciais clientes, né? Não sei o que é pior, cliente ou potencial cliente no começo, né? E aí, o que que você já fez de erro que você quer que desaprendam com você nessa fase tão delicada? Eu acho que talvez você querer falar muito, né, do que você sabe, né? Então você precisa ser mais objetivo e focado no que você precisa falar com seu cliente, sabe? Para que você consiga convencer ele, sabe, de que ele se torne o seu cliente, porque às vezes você, principalmente a gente que é acadêmico, né, que sabe muita coisa técnica, que sabe muita coisa científica, e aí você quer falar tudo, mas naquele momento aquilo não é muito importante. Então, de fato, você tem que filtrar, você tem que aprender. Na verdade, a gente aprende, né? Essa virada de chave do acadêmico para o empreendedor, ela não é fácil. Não é fácil. Olha, Ricardo, que papo gostoso. Adorei te conhecer melhor. Adorei conhecer melhor a Neogenes. Espero que vocês consigam esse investimento do PIP2 aí, porque, pelo amor de Deus, me dá dor no coração. Imaginar que vocês não vão conseguir a patente de vocês. Vão sim, vamos lá para cima. E eu queria muito que a Sil tivesse falado com você também. Ela teria adorado esse papo. Ela ama a ciência, ama essa área de pesquisa acadêmica. Então, é isso. Mas muito obrigada. E quem está ouvindo a gente aqui, quem está vendo, se é a primeira vez e você ainda não sabe os procedimentos, siga a gente nas redes sociais. Para a gente saber que você está lá, comenta os episódios. A gente tá também no Spotify, no YouTube, então, à medida que você preferir, ativa sininho, favorita, essas coisas todas, que isso ajuda bastante a gente a crescer aí nas mídias sociais. E se você quiser indicar alguém para participar do Vale do Suplício, é só mandar um e-mail para valedosuplicio@agenciaessence com SE no final.com.br. Muito obrigada e até o próximo Vale. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite.